A hérnia de disco é um problema que afeta cerca de 5 milhões e 400 mil pessoas só no Brasil, segundo dados do IBGE. O que muitos não sabem é que apenas 10% desses casos são cirúrgicos e demandam um tratamento mais invasivo. Por outro lado, uma alternativa para casos menos graves é a quiropraxia. E aí quem fala melhor sobre esse assunto, né, é o especialista, fisioterapeuta, quiropraxista Elisalvo Neto. Muito bom dia, Elisalvo. Bom dia, maravilhoso. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Vamos começar então explicando o que é a hérnia de disco, Elisalvo. Vamos lá, então, para a gente falar sobre a hérnia de disco, a gente tem que falar um pouco sobre a anatomia da coluna vertebral. Certo. A coluna vertebral é distribuída em 33 vértebras, certo? Onde entre as vértebras existem os discos, certo? Serve para absorver o impacto. Tá. Né? Digamos, ali para a câmera 1, para a gente mostrar. No caso, certo? Aqui são vértebras, certo? Tá. E entre todas as vértebras existem discos, que é como se fosse um gel esponjoso para amortecer esses impactos, certo? Então, o que é que vai ocasionar a hérnia de disco? É exatamente isso aqui, é o esmagamento das vértebras, né, sobre o disco, causando aqui, no caso, a hérnia de disco. É como se esse disco ele fosse se desgastando, seria isso? Ele se desgasta. Aqui, no caso, é um começo de hérnia de disco aqui, ó. Aqui é um começo, certo? É o início da hérnia de disco. Vamos fazer aqui, ó. Aqui é um disco normal, sem estar lesado. Quando eu giro ele aqui, certo? Aqui já é o começo da hérnia de disco. Nossa, e aqui já é a própria hérnia de disco aqui, ó. Aí isso aqui, quando é atingido no corpo, pega a medula, as raízes nervosas, isso causa muito desconforto ao paciente. Muita dor mesmo, viu? Eu conheço gente que já teve, que é um negócio bem sério. Quais que são os sintomas além da dor, né, Elisa? A dor é o primordial, né? O paciente chega lá com muita dor, mas assim, os formigamentos, né? Membros superiores e inferiores, que às vezes temos hérnia de disco na região cervical, que faz com que comprometa os membros superiores. Né? Braço fica com formigamento. Você às vezes pega um copo descartável e solta o peso de um copo, porque está com a hérnia de disco bem grave na região cervical. E também membros inferiores também, formigamento, dormência, a dor, né? A fraqueza muscular, tipo, às vezes tem pacientes que têm uma hérnia de disco muito grave. Às vezes só em estar em 10, 15 minutos na fila do banco ele já se sente irritado. Nossa. Porque a hérnia de disco está lá, chama apitando, né? Pedindo socorro, né? Certo. Temos causas, quais que são os fatores de risco para a hérnia de disco? Olha, os fatores são inúmeros, né? Mas a gente pode aqui enumerar alguns que são os mais propícios, né, a você ter a hérnia de disco. A má postura é primordial, né? Seja no trabalho ou seja na sua vida normal, de rotina. A obesidade, né? Fator genético, muito importante isso também. Às vezes eu tenho muitos pacientes que, por que eu tenho hérnia de disco? Quando a gente vai fazer um histórico, o avô já teve, a mãe tem, então o fator genético também, infelizmente, predispõe também você a desencadear a hérnia de disco. E também até o tabagismo também. Tabagismo também? Também, exatamente. Olha só, gente, você conseguiria imaginar que até o tabagismo é possível influenciar na tua coluna, gente? Negócio bastante difícil mesmo. Como é que é feito o diagnóstico, Elisalvo? Através de exame de imagem, né? Às vezes a gente diagnostica pelo exame de imagem, o paciente já chega no consultório com o exame de imagem, seja uma ressonância magnética, uma tomografia. São os exames que dá para diagnosticar, ou através de anamnese, né? Às vezes o paciente não precisa ter o exame em mãos para a gente diagnosticar se ele tem ou não a hérnia de disco. Isso é feito no consultório, né? A gente faz uma anamnese e coleta todos os dados do paciente e através de alguns sintomas a gente consegue identificar se ele tem ou não hérnia de disco, através de alguns testes ortopédicos e algumas técnicas que a gente utiliza dentro da quiropraxia. Eu até cheguei para você, eu perguntei antes da gente entrar no ar, né, sobre a questão dos 10%, né, tem muita gente que acha que quando você fala em hérnia de disco, você já está logo relacionando a cirurgia. E não é assim, né? Infelizmente, a população ela é desconhecida, né, de algumas doenças e de alguns tratamentos. Né? Então, como você falou no começo, tá? A quantidade de milhões de pessoas que são acometidas, né? Então, se a gente pode resumir, só 10% das pessoas precisam fazer cirurgia. Nossa. Ou seja, tem muita gente fazendo cirurgia sem a necessidade de fazer a cirurgia. É um método muito invasivo. Então, se você pode e tem a possibilidade de conhecer uma técnica
outro tipo de serviço sem ser a cirurgia e ser a medicação também, que é importante, é interessante partir para um tratamento mais conservador. Quais, então, que são esses métodos, essas técnicas que se pode fazer paralelamente à cirurgia, né? Sem precisar recorrer a esse método tão invasivo? Isso. Além da quiropraxia, né, que é a técnica que eu trabalho, tem a osteopatia, né? O Pilates também tem ajudado muitas pessoas a saírem desse quadro de hernia de disco. Sim. Porque primeiro a gente trata a hernia de disco, ele tratado, a gente encaminha para um Pilates, para uma hidro, para o paciente ele fortalecer. Ele não só tem que ficar no consultório lá tratando, e sim, quando eu tiro o paciente daquele quadro álgico, ele sai daquela crise da hernia de disco, ele tem que buscar ajuda fora do consultório. Sim. E um fortalecimento muscular. A osteopatia também, outra técnica bem associada para quem tem também hernia de disco. Recebi o diagnóstico, fui encaminhado para um fisioterapeuta, o fisioterapeuta me ofereceu as técnicas. Tem indicações para cada caso? Sim, Tem muita gente que acha assim, não, que funcionou com um coleguinha, não vai funcionar comigo. É como eu sempre falo, cada caso é um caso. O importante dessa pergunta sua é que às vezes os pacientes chegam tipo, eu fui para tal profissional e ele fez 10 sessões comigo e eu não tive resultado. Sim, Aí muito. fulano teve 20. Eu falo, olha, não é receita de bolo, cada caso é um caso. O meu corpo se comporta de uma forma, o seu corpo se comporta de outra forma. Então pode ser que eu realize a técnica em você tem um hernia de disco e com 3, 4 sessões resolva o seu problema. Pode ser que a dona Maria, né, um pouco mais grave, pode ser que em 4 não resolva, e sim em 5, em 10. Entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Tá. Quais são os benefícios da quiropraxia, então, para esses casos de hernia de disco? A primórdia é alívio da dor, né? Por obrigação, o paciente quando o paciente chega no consultório, 80% ele tem que já sair dali já sem dor. 80% é a gente melhorar o quadro de dor dele, né? E depois a questão postural. O que é que acontece com a quiropraxia? A gente faz essa separação das vértebras. Nossa, com a quiropraxia, vamos mostrar aqui, Marcinho, a gente separa a vértebra para esse disco ele voltar a respirar. Sim. Então, digamos que, se a câmera puder pegar aqui, ó. Pega aí, ó. Aqui é vértebra, vamos pensar que seja lombar. Tá. L4 e L5. Todos nós temos essa vértebra e aqui ele está esmagando o disco. Então, o papel da quiropraxia é exatamente isso aqui, a gente separar essa vértebra. Separando, vai fazer com que esse disco aqui, ele volte a respirar. Sim. E possivelmente essa lesão aqui, ela vai ser diminuída. Essa lesão aqui vai ser diminuída. Dessa daqui para essa, certo? E possivelmente, a depender do caso, até zerar mesmo. Não, é possível com a quiropraxia? Gente, Sim. Tô chocada. De verdade. De verdade. Porque todos os casos que eu sempre soube, é cirurgia. É cirurgia, infelizmente. E aí você vê o quanto que, tipo assim, ó, você não precisa ir para um centro cirúrgico, passar por uma cirurgia que não é fácil, que não é uma cirurgia que é leve, porque vai estar ali mexendo, né, com a sua coluna. E você não precisa fazer nada disso porque tem um tratamento que pode te oferecer até a cura, né? Isso. Olha só, gente, que coisa incrível. Então, é só com a quiropraxia é possível ir diminuindo esse impacto sobre o disco? Isso, vai diminuir o impacto. Porque quando a gente faz o ajuste das vértebras, sim, a gente está ajustando, o disco ele volta a ter ele volta a respirar, né? Que ele está sendo, imagina uma esponja, a gente aperta ela, sai aquela espuminha. Isso. Então, quando você solta aquela esponja, ela vai parar de sair aquela espuma. Sim. É basicamente isso, popularmente, né? Então, se a gente deixa de apertar essa espuma, que é o disco, possivelmente vai deixar de ter os sintomas, né? É possível prevenir a hernia de disco, Elisalvo? Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Queremos saber como. Infelizmente, a gente tem uma cultura de procurar sua ajuda médica só quando já está nos finalmente, sim, né? Tipo, eu estou com dor, procuro um médico. Estou com dor, procuro um especialista. E não é bem assim, né? Então, a gente tem que procurar já se prevenir. Como eu sempre falo, prevenir é agir. Né? Então, a gente tem que fazer do nosso corpo uma manutenção. Imagine que o nosso corpo é como se fosse um carro. Né? A gente vai fazer viagens, né? Vai fazer uma rodagem e vai ter quilômetros de percorrido. Então, o nosso corpo precisa ser alinhado, o nosso corpo precisa de uma manutenção, precisa de uma troca de óleo. Né? A gente, às vezes, não quer fazer essa troca de óleo, não quer fazer o ajuste, o alinhamento e o balanceamento. Sim. Falando bem popular, né? E precisa precisa, exatamente. Né? Porque quando você se previne, você faz com que você não venha desencadear outros problemas. Uma lombalgia, hernia de disco,
e outros problemas também que você pode desencadear de patologias da coluna, né? Muito bem, gente. Dicas, qual é a mensagem que você deixa então, quando a gente fala de hérnia de disco, Elisalvo? A primeira coisa é a mudança de hábito, né? Não adianta só procurar um profissional e ficar naquele mesmo hábito. Pratique exercício, pratique saúde, né? Às vezes tem muitos profissionais que falam que o paciente com hérnia de disco, ele não deve se movimentar, pelo contrário, ele deve se movimentar. Nós somos feitos de articulações, a articulação ela precisa de movimento. Nós temos líquidos, né, líquido sinovial nas articulações, que esse líquido precisa ser trocado, ele precisa andar mesmo pelo corpo da gente. Então, assim, exercício físico, tem que praticar saúde. Se você tem um quadro de hérnia de disco, procure sim um profissional, mas isso não vai lhe impedir de você fazer um exercício físico. Agora, claro, procurar um exercício físico que se enquadre dentro da sua patologia. Você não tem uma hérnia de disco, você não vai poder fazer um crossfit, né, que você vai lá pegar... Com calma, né? Com também calma. Não é para ir assim. Vai melhorando, aí você vai conseguindo outros objetivos, né? Vai sair de uma hidro, vai para um futebol, depois de futebol vai para um crossfit e assim vai. E assim vai, mas vamos com calma, tá? Não é assim, vou começar aqui o tratamento, já vou aqui, calma, tá? Vai com calma aí. Contatos, redes sociais aí, pessoal de casa que talvez tenha se interessado, está sentindo algum incômodo, quer procurar mais informações, como é que pode fazer? Vai lá no Instagram, certo? Colocou lá no Instagram, Dr. Elisalvo Neto, vai me achar, ou Quiropraxia Maceió. Colocou Quiropraxia Maceió, tá lá na pesquisa Dr. Elisalvo Neto. Ou também pode marcar a sua agenda, a sua consulta pelo WhatsApp, né? Que é o 982, né? Que é aqui de Alagoas, 99900-8530. Ou pelo Instagram, Dr. Elisalvo Neto. Muito bem, tá vendo, gente? Vamos embora, todo mundo se cuidar, viu? Se cuida aí também, você ficar atento aos fatores de risco, para que você, infelizmente, não precise passar por isso. Elisalvo, muito obrigada. Seja muito bom, você é maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua presença. O Bem Assim vai ficando por aqui hoje. E aí, para a gente encerrar essa segunda-feira por aqui, vamos encerrar com a mensagem do psicólogo Carlos Gonçalves, né? Para a gente começar aí a semana bem. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã, tá? A partir das 9h30, aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau. Ótima segunda para você. Todos nós possuímos uma zona de conforto em que nos sentimos mais seguros, tranquilos e confortáveis, da qual às vezes pensamos em sair. Mas, diante do medo do novo, do desconhecido, do incerto, acabamos ficando. E, dessa forma, a gente, por exemplo, fala: só vou sair deste trabalho desgastante apenas depois de ter conseguido guardar certa quantidade de dinheiro. Ou depois que os filhos estiverem independentes. Em alguns casos, ficamos naquela relação tóxica, esperando que o outro mude, esperando adquirir independência financeira, ou que os filhos cresçam, ou mesmo que a situação torne-se insustentável. Mas as circunstâncias não mudam e você não consegue atingir alguns dos alvos esperados para sair dessa zona de conforto. Mas aí, tudo mudou e surgem outras razões para ficar. Contudo, não nos damos conta que já estamos enganchados e que já não sairemos deste trabalho ou daquela relação, a menos que algo muito forte mude em nosso interior. E vamos levando as situações desgastantes por anos e anos, postergando a felicidade e realização pessoal, até um dia desistir, esquecer dos sonhos e objetivos e ficar à mercê do que pode acontecer. Passamos a fingir estar tudo bem e acreditar que fizemos tudo o que podíamos ter feito por nós mesmos. Diante de tudo isto, não nos damos conta do quanto a zona de conforto é perigosa. Vamos nos habituando a viver desta forma e não vemos as possibilidades da vida. Lembre-se sempre que é você que tem que tomar as rédeas da sua vida. Pense nisso.